mesmo tempo uma exortação. Entenda-se por exortação, não é bronca, exortação é palavra de encorajamento e de ânimo. Isso que é exortar, é falar de modo que o irmão se sinta disposto, fortalecido, animado a seguir adiante, né? E a minha oração é essa. E confesso aos irmãos que já há mais de 40 anos no púlpito, pregando a palavra de Deus, ainda sinto o peso da responsabilidade de voltar aqui e pregar novamente a palavra de Deus. É algo muito sério, muito relevante, muito importante. Que Deus nos dê unção e graça para este momento. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Eu convido você para abrir as Escrituras lá no livro de Jó. Mais uma vez, Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 13. Jó 2, do versículo 5 ao versículo 12, a 13, até o final do capítulo. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatieta. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Meus queridos irmãos, diariamente os meios de comunicação nos trazem notícias sobre acidentes, doenças, epidemias e calamidades. Por exemplo, estudo recente que foi publicado esta semana conclui que até o ano de 2050, ou seja, daqui a 25 anos, mortes por câncer deve aumentar 75%. Os motivos? O envelhecimento da população, estilo de vida, sedentarismo, alimentação inadequada, vícios como o alcoolismo e o tabagismo e a poluição do ar. No entanto, todas essas notícias trágicas, como esse exemplo que eu estou citando, afetam e abalam apenas algumas pessoas. As outras, a maioria das pessoas, tendem a concluir que tais coisas acontecerão ou poderão acontecer somente com os outros. Não consigo.
Eu não. Mas, o que fazer? Eu repito, o que fazer se desgraça, doença e dor baterem à porta da sua própria vida? Você já parou para pensar nisso? O que fazer? É interessante que a atração que nós recebemos através da desgraça alheia promove em nós um tanto de pena. Nós sentimos pena. Porém, nós nos blindamos achando que as coisas param por aí. Meus amados irmãos, o que tem isso a ver com a vida cristã? O que tem isso a ver com a vida espiritual? O que tem isso a ver com o crente? Como eu, como você? Eu confesso que viver a vida cristã e confessar que Deus é amor, quando tudo está a mil maravilhas, como de início, conforme registra o livro de Jó, como sucedeu com ele, é relativamente fácil. É tão fácil viver a vida religiosa ou a vida cristã, quando tudo está bem, que nós nem nos preocupamos muito com as coisas. Nem damos atenção, muitas vezes, às ocorrências ao nosso redor. Se você ler o livro de Jó, no capítulo 1, por favor, abra aí se você está com a Bíblia, e agora talvez não seja projetado, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, você vai encontrar a definição que a Escritura Sagrada dá acerca da vida de Jó, como era. Uma vida, até certo ponto, despreocupada, exceto quando ele se preocupava com a santidade dos seus filhos. Coisas naturais de pais responsáveis. Como é que está o meu filho? Como é que está a minha filha? Como é que eles estão vivendo? Jó tinha só essa preocupação, o resto era festa. Era prazer, era comilança, banquetes. Tudo estava bem porque Deus é amor. Jó diz aqui, era um homem abençoado, rico, e tudo ia bem na vida de Jó. Mas tudo muda de repente. No mesmo capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22, nós vamos observar que de tranquilidade, de mar de rosas, a vida de Jó se transforma num grande tormento. Tudo muda. Então Jó passa a ter e a passar por aflições das mais difíceis. E quando eu olho para o livro de Jó, eu não enxergo somente ele. Existem outros personagens aqui presentes, como os amigos. Mas há uma personagem aqui que coloca Jó em igualdade com uma outra pessoa, a sua esposa. Ela está com ele, enquanto tudo está bem, a vida segue bem. Mas quando as aflições o tomam por inteiro, como diz o texto, descrevendo que as feridas cancerígenas de Jó, era da planta dos pés até a cabeça. Ele era um homem deformado, a ponto dos seus amigos, quando foram visitá-lo, não conseguirem reconhecê-lo. Não o reconheceram. E aquela situação tão assustadora afetou emocionalmente os seus amigos, a ponto de eles, nesse momento, bons amigos,
solidários amigos, sentarem-se ao seu lado e ficarem sem dizer palavras. Não tinham o que falar para Jó. Não tinham o que dizer para Jó. Repare, meus queridos, que esta cena do texto do livro de Jó é uma cena que, se nós formos um pouco mais atentos, nós vamos encontrar referências em diversas pessoas que nós conhecemos. Talvez em nós mesmos. Talvez em nossas famílias. Nós vamos encontrar referências sobre tragédias, sobre notícias, sobre esses dramas. E diante disto, queridos irmãos, eu entendo que nós não podemos viver como que se nada estivesse acontecendo e tudo estivesse indo bem. E construir, e passar a construir e viver uma religiosidade ou uma vida religiosa chamada de vida cristã também, como que nós fôssemos pessoas que não passaremos em nenhum momento por provações, por desgraças, por dificuldades. Se nós procurarmos acolhimento nessa forma religiosa cristã de ser, nós estaremos automaticamente nos tornando cristãos da teologia da prosperidade, ou cristãos da teologia das decretações, das bênçãos, cristãos que nós entendemos que nós temos que nos livrar das chamadas maldições antigas, ou as maldições hereditárias, e que a vida cristã para nós precisa sempre ser uma vida de paz e de amor, o que é um grave engano. A qualquer momento, alguma dor, alguma dificuldade poderá bater à nossa porta, a qualquer momento, seja conosco mesmo, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, sejam com os nossos pais, seja até mesmo com os nossos amigos. Você já teve, certamente, alguma experiência desse tipo? Certamente. Mas quando eu olho para o livro de Jó, eu vejo aqui um propósito muito especial de Deus nas Escrituras, através dessa Escritura sagrada, Santa Escritura, para vir ao nosso encontro e nos abençoar, para não entrarmos na tentação de uma vida apática, indiferente, e nem tampouco aceitarmos a possibilidade de vivermos dentro de um casulo, dentro de uma proteção, dentro de uma bolha, achando que sempre será tudo e estará tudo bem, e que nós nunca seremos provados. A intenção da mensagem desta noite, queridos irmãos, é pormos o pé na realidade da vida, é pormos o pé na realidade da vida cristã, na vida da Bíblia, é pormos o pé firme em lugar onde nós possamos entender o que é a trajetória da nossa existência e nos fixarmos em valores, em princípios que podem realmente dar sentido para nós, e esse é o propósito da vida do livro de Jó. Então nós podemos aprender muitas lições sobre a realidade aqui. Por isso eu quero falar sobre preciosas lições de um homem de Deus. Homem de Deus porque Jó é um homem de Deus. Mas preciosas lições de um homem de Deus para o homem de hoje, que sou eu e você, e para a mulher de hoje, que é você, que também é mulher de Deus. A primeira lição que eu vejo aqui no livro de Jó, nesse sentido, é que Jó sabia, e nós precisamos saber, que a fé e a perseverança não podem depender das circunstâncias. Não podem depender das circunstâncias. E olhe, quando eu volto o meu olhar para o escrito do livro de Jó, eu vejo aqui que ele, mesmo perdendo tudo e sendo afligido por doença horrível, se recusou a amaldiçoar a Deus,
mantendo a sua integridade. É interessante que a palavra integridade surge aqui como que se estivesse falando de um homem de bem, como se estivesse falando de um homem nobre, um homem educado, um homem que possui valores éticos e valores morais irretocáveis. Um homem cuja integridade, cuja vida é uma vida exemplar. Mas o texto não está se referindo exatamente a isso, está falando acerca da integridade espiritual de Jó. Sabe o que significa o conselho da mulher de Jó para ele? É algo simples assim: desse jeito que você está vivendo não vale a pena. Talvez cometa suicídio, Jó. Pare por aí. Eutanásia. A propósito, há uma sanha hoje em dia, eu imagino de onde surge essa sanha, principalmente de movimentos políticos, em relação à provação da eutanásia no nosso país. Você sabe o que é eutanásia, né? É você resolver. É uma forma diferente de falar de suicídio. Com assistência médica, com assistência de enfermagem, tomar um remedinho lá e dormir e nunca mais acordar. Há uma sanha para isso. E eu entendo que essa sanha, ela surge e se desenvolve principalmente em certos movimentos políticos que existem por aí, porque as pessoas estão fartas de viver. O consumismo, a abundância, a riqueza, a quantidade de coisas, a quantidade de benefícios que as pessoas têm, e diante das grandes provações, preferem desistir. Se sentem cansadas, a vida não vale a pena, vamos acabar com a vida. Meus queridos, a palavra de Deus aqui mostra que Jó permaneceu íntegro, firme, e a firmeza e a integridade de Jó se fundamentam na sua fé. Amaldiçoar a Deus significa exatamente isso: blasfemar, ir contra Deus, negar a Deus, a dizer: o Senhor é o culpado, o Senhor é o responsável, foi o Senhor que trouxe esse mal para a minha vida, e o Senhor é cruel, o Senhor não vale nada. Quantas vezes a gente ouve isto das pessoas dizendo sobre Deus: Deus é um humorista, Ele gosta de provocar risos em meio às nossas dores. Deus é cruel demais em promover isto. Jó, ele diz para sua mulher muito claramente: nós temos recebido de Deus muitas bênçãos, muitos benefícios. Porventura, não havemos também de suportar, de receber e suportar o mal? Só é capaz de fazer tal afirmação aquele que vive pela fé, que põe a fé na frente, que se dirige pela fé, que se guia pela fé. Por isso não desiste, por isso não para, por isso não encerra, por isso persevera, por isso olha para frente. Porque sabe que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, sabe o que é fé inabalável? Fé inabalável trata-se de uma convicção firme que não se baseia em evidências visíveis ou resultados imediatos, mas sim na crença e confiança em Deus, que deu a vida para nós e tem nos conservado com vida, mesmo com coisas boas e coisas ruins, e tem um futuro reservado para nós. Fé inabalável é isto.
Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, logo no primeiro versículo, a passagem diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E as coisas que nós esperamos quais são? Deus proverá, Deus cuida, Deus está conosco. E nós esperamos isso porque nós cremos nisso. Estamos certos disto. Eu confio no Senhor e Ele não falhará. Eu espero no Senhor e Ele não falhará. Eu aguardo no Senhor porque Ele está cuidando. A primeira lição, meus queridos, de um homem de Deus como Jó é essa: a fé e a perseverança cristã não dependem de circunstâncias. Lembra-se de um cântico? Não olhe as circunstâncias, não. É exatamente isso. Quando você canta, você devia saber disto. E estar seguro nisto. E não depender de qualquer outra coisa para você exercitar e viver pela fé. As coisas não estão boas? Tenha fé. As coisas estão ótimas? Tenha fé. Só não vale ser indiferente. Só não vale dizer que vida cristã é sempre um mar de rosas. Você vai se frustrar em algum momento. E a vida cristã para você vai ser uma desgraça maior do que a sua própria dor. A segunda lição que eu vejo aqui no texto sobre e onde nós podemos pensar e projetar sobre nós um desejo também de sermos homens e mulheres de Deus, além de viver pela fé, é sentir segurança na providência de Deus em meio ao sofrimento. É algo específico. Eu sinto segurança. Não sinto insegurança. A Bíblia é tão sólida quando fala isso conosco, que diz assim: olha, meu irmão, vamos pensar como se Deus estivesse falando assim: meu filho, calma, o choro seu pode durar até uma noite inteira, mas eu garanto, a alegria virá logo quando você acordar de novo, logo quando o sol raiar, logo quando o novo dia começar. A alegria será restaurada. Meus amados, e é isto que traz esperança. Eu tenho pensado sobre a importância do pastoreio na vida da igreja, até porque eu já estou com tantos anos de pastoreio, estou num momento de reflexão sobre esses anos, de mais de 40 anos pregando a palavra de Deus, sobre os efeitos, os resultados disso. Meus queridos, há uma tarefa muito árdua para nós pastores, falar, trazer esperança para a igreja, chegar para a irmã, chegar para o irmão e dizer assim: olha, tenha esperança que isso vai passar, isso vai mudar. Meus irmãos, tenho descoberto o seguinte: eu não posso dar esperança de nada para você, que amanhã você vai ter um emprego melhor do que você tem hoje, que amanhã você vai ter um aumento de salário. Não sou eu que o decido. Que a sua doença, a doutora ali vai te dar um remédio que vai curar a sua enfermidade, que ninguém vai morrer na sua casa. Eu não posso dar esperança disto. E todas as vezes que eu tentar falar isso, eu estou colocando em jogo a minha reputação até. Porque as coisas podem não dar certo. O remédio não vai tirar a sua dor, o aumento de salário não virá, a aposentadoria que você tanto quer nunca chega,
E quando chega num valor pequenininho. Que não sou eu que resolvo essas coisas. Mas eu posso falar uma coisa sobre a esperança. Ponha a sua esperança em Deus. Espera em Deus. Espera. Aguarde. Saiba que Deus está presente, e é isso que o capítulo mostra, que é possível ter esperança e confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem insuportáveis e sem explicação. Deus proverá. É isso que Jó me apresenta como a sua segunda grande experiência de vida, a sua trajetória, os acontecimentos que vêm sobre a sua vida. Meus irmãos, a providência de Deus nem sempre vai eliminar a dor, mas a providência de Deus transformará, providenciará algo como que resultado desta dor e dessa tragédia. Antecipando, se você ler o livro de Jó inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, você vai descobrir que tudo o que aconteceu de trágico com Jó, a doença foi só uma das tragédias, a desgraça dele foi ampla, os filhos morreram, perderam todos os bens, a esposa não foi lá muito companheira na hora da tragédia pior, os amigos depois, os mesmos aqui que ficaram 7 dias ao lado dele sem falar nada, depois eles começaram a refletir e colocar a reflexão deles para fora mais adiante, porque eles não tinham palavra de consolo, eles não tinham palavra de ajuda, eles não sabiam como resolver a situação de Jó. Até aqui, esses 7 dias, eles foram boas visitas, bons visitantes à casa de Jó, foram bons amigos, mas a partir do momento que eles abrem a boca para falar o que eles estão pensando sobre a tragédia desse homem, eles põem tudo a perder. E é interessante que 3 grandes amigos que começam a falar o que pensam para Jó, achando que estão ajudando ele, aumentam ainda mais a sua dor, aumentam mais a sua dor. Por isso, quando a gente vai fazer visita para irmão doente, para irmã doente na UTI, no hospital, na casa, a melhor coisa a fazer é ouvir. E ao falar de Deus, da graça de Deus. E orar, e colocar a vida da pessoa nas mãos de Deus. Então, se você não sabe como fazer uma visita para alguém que está numa grande dificuldade, aqui eu estou dando a dica para você. Vá para ouvir. E ao falar, fale estritamente o necessário sobre Deus. Ore com a pessoa e coloque a vida dela nas mãos do Senhor. Eu me lembro quando eu fiz a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida. A primeira cirurgia é uma provação. Você lembra da primeira cirurgia que você fez? Você teve que tomar anestesia geral? Meus irmãos, eu estava morrendo de medo. Eu estava numa angústia. A irmã que é médica, a irmã enfermeira ali, já deve ter visto algo semelhante. Eu tinha tanto medo, tanto pavor, que eu enrijeci o meu corpo, que a anestesista não conseguia aplicar a anestesia, a agulha não entrava. É aplicada aqui, né? Como é que é o nome dessa anestesia? A RAC. Ela entortou 3 agulhas, porque eu estava tão rígido, tão rígido. Ela falou assim, brava comigo, eu desisto, você não ajuda, você não colabora. Jogou o equipamento assim naquela coisa de inox e foi embora. Aí o médico, o cirurgião que eu conhecia muito bem, irmão na fé, ele chegou, me abraçou ali naquela mesinha, naquela maca da cirurgia, e falou, pastor, ele é irmão na fé. Teve uma conversa gostosa comigo.
E ele simplesmente me fez lembrar de algo importante. Pastor, sua vida está nas mãos de Deus. Relaxa, deixa a gente fazer o trabalho. Meus queridos, o pior momento que a gente tem para ouvir a explicação das coisas é quando a gente está mal, doente, sofrendo, e alguém tenta explicar aquilo que nem a gente entende. Então não faça uma visita para tentar explicar nada. Vá lá, faça companhia. Se tiver que lavar uma roupa, lava. Se tiver que limpar um chão, limpe. Se tiver que fazer uma comida, faça. Se tiver que dar um remédio para ajudar a pessoa, dê. Escute. Fale de Deus. Fale da graça de Deus. E ore e coloque a vida nas mãos de Deus. Só isto. Jó, então, ele está tão firme na sua convicção, está tão firme na segurança que Deus proverá, que ele prefere não amaldiçoar a Deus e seguir adiante, enfrentando a sua dor. Por isso, queridos irmãos, nós podemos dizer agora aqui para nós que as coisas estão bem. Nós não estamos lá, moribundos. Nós não estamos lá naquela desgraça terrível, mas aqui agora sentados confortavelmente nesse banco ou nessas cadeiras, nós podemos dizer algumas coisas sim, sobre a providência de Deus em meio ao sofrimento. Isso serve para aperfeiçoar-nos na fé, isso serve para nos dar fortalecimento na fraqueza, e isto atende ao propósito eterno de Deus na nossa vida. O sofrimento presente é leve e momentâneo, entre aspas, quando comparado à glória eterna que espera os fiéis servos de Deus. Por isso, quando nós estamos seguros na providência de Deus, em meio ao sofrimento, nós somos aperfeiçoados na fé, nós somos fortalecidos na fraqueza e nós encontramos o resumo, a síntese do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E isso nos traz paz. Isso nos traz calma. E isso nos ajuda interiormente. A terceira lição de um homem de Deus, como Jó, que podemos trazer para nós, é a integridade e a convicção de quem pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus, mas de verdade. Nós não pertencemos a Deus somente quando está tudo bem, onde nós podemos cantar louvores, quando nós podemos dançar, quando nós podemos comer, quando nós podemos rir, quando nós podemos celebrar a vida. Nós pertencemos a Deus sempre. Eu citei aqui o segundo momento da presença dos amigos de Jó com ele, que foram momentos terríveis para Jó. Por isso, mesmo que os amigos de Jó o julgassem como o julgaram, ele escolheu não pecar com os seus lábios. Mesmo que a sua própria esposa, carne da sua carne, tenha dito para ele desistir, Jó preferiu não pecar com seus lábios e aceitar tanto o bem quanto o mal que a vida lhe trouxesse. Às vezes eu falo de resignação, quando o irmão se sente muito sofrido e muito marcado pela tragédia ou por alguma desgraça pessoal ou ao seu redor. Eu digo assim, meu irmão, a melhor coisa é a resignação na presença de Deus. Resigne-se. Lembra dessa nossa conversa? Resigne-se. Entrega. Sabe por quê? Porque você é dele. Ele que te criou. Sabe, queridos irmãos, às vezes nós brigamos com a vida, nós brigamos conosco mesmo, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de perseverança, nós nos tornamos pessoas não tão íntegras quanto Jó.
E nós então amaldiçoamos a vida, nós reclamamos, nós brigamos com quem nós devíamos acariciar, com quem nós devíamos beijar, nós brigamos com quem nós deveríamos abraçar, com quem nós deveríamos celebrar o momento da existência, como que se aquilo pudesse mudar as coisas. Não mudam, não muda nada, mas uma coisa nos dá e promove grandes mudanças. Eu pertenço a Deus. A minha vida é um presente de Deus. A minha existência é algo planejado por Deus. Eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui. E eu tenho oportunidades que Deus me dá para eu poder estar aqui e continuar aqui. E quando Deus achar que acabou meu tempo aqui, eu vou para Ele, para a eternidade com Ele. E é por isso que a palavra de Deus, o Salmo nos faz pensar, os anos de uma vida podem chegar a quantos anos? O que passar disso nós pertencemos a Deus. Com 40, com 30, com 50, com 60, com 80, com 90, nós pertencemos a Deus. E nós precisamos estar seguros nisso, basear a nossa integridade espiritual nisso, basear a nossa religião nisso, porque é isso que vai fazer diferença. Meus irmãos, a integridade e a convicção pessoal acerca do pertencimento a Deus são pilares fundamentais para a vida. Por quê? Porque refletem a realidade de um coração transformado e da fé inabalável. Então, antes de você, meu irmão, questionar os desígnios de Deus para a sua vida, dobre o seu joelho e ore e converse com Ele primeiro. Busque na palavra de Deus explicações. Gaste tempo na presença de Deus. Eu tenho alguns exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram isto e não foram libertadas, viu? Já antecipo. Não tiveram as desgraças tiradas deles. O próprio Jesus Cristo. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, faça a tua. E Jesus Cristo, então, aí, vamos dar um salto aqui para não ficar repetindo a tragédia do caminho da cruz. Jesus Cristo é julgado, é mal julgado, Jesus Cristo apanha, Jesus Cristo recebe cusparadas, Jesus Cristo só sofre. E quando chega no momento da sua morte, pregado na cruz, ele declara: em tuas mãos, o autor da vida, o meu Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu entrego. Estevão, apedrejado, lá estava Saulo consentindo na tragédia, no mal que estavam realizando sobre aquele homem. O diácono, conforme capítulo 7 de Atos nos registra. E ele diz assim: Pai, não imputa-lhes esses pecados, não sabem o que fazem. E então ele, suspirando, entrega a sua vida. Na morte, ele entrega a sua alma ao Senhor. É isto, queridos: integridade, convicção, segurança, firmeza. A pessoa honra a Deus quando faz isso. Quando vive com integridade, está adorando a Deus, está agradando a Deus, está glorificando a Deus, está dignificando a Deus, está testemunhando de Deus. Principalmente para aquelas pessoas incrédulas ou faltosas de fé e de integridade, quando blasfemam contra Deus e desistem e falam mal contra Deus e refletem e continuam brigando com Deus. Quem vive em integridade reflete um coração que sinceramente busca viver e estar sempre na presença de Deus, em todas as áreas da vida.
em todos os momentos da existência. Aquele que anda com integridade, anda seguro e não será abalado. Essa proteção não é apenas física, mas também espiritual, pois ele confia plenamente em Deus para direcionar os seus passos, para direcionar o seu tempo. E enquanto ele permanecer vivo, ele estará fortalecendo o seu próprio testemunho de homem como homem e mulher de Deus. E ele mostra obediência à vontade de Deus na sua vida. Por isso, permanecer íntegro e convicto do pertencimento a Deus traz paz ao coração, traz refrigério para a alma. E Deus, na sua bondade, parece que Ele cria nesse momento, no íntimo do sofredor, do aquele que sente dor, Ele cria um momento, um cômodozinho, sem dor, de paz, de tranquilidade, de paz e tranquilidade. A gente nunca esquece das primeiras coisas do ministério, viu, Gustavo? O primeiro moribundo que eu cuidei na minha vida como pastor, ele sofria muito, coitado, muita dor, e eu ao lado dele ali na cama, porque os filhos dele deixaram, a família deixou completamente, porque a conversão dele a Jesus Cristo afastou, a família se afastou dele. E o filho dele disse assim: ele não se converteu, pastor, agora você cuida dele aí na igreja. E ele, poucas horas antes de falecimento, ali ao lado dele no hospital, ele dizia para mim assim: a dor é insuportável, pastor. Eu não sei como eu estou aguentando, porque eu não posso dizer que eu estou aguentando, mas eu tenho paz no meu coração, porque eu vou para o céu com Jesus. Eu sei para onde eu vou. Eu me lembro de ter chorado muito com ele ali, abraçado aquele irmão, estar com ele. Mas chegou uma hora que o próprio hospital pediu para eu deixá-lo, por conta dos procedimentos. Fui embora. Poucas horas depois o telefone tocou, ele faleceu. Mas eu me lembrava do seu testemunho, e da firmeza do seu testemunho. Eu sei que eu vou para o céu com Jesus. Eu não posso me manter hoje nos 3 argumentos, eu vou no 4º e último argumento. Uma lição como essa da vida de Jó, lição preciosa sobre um homem, como é um homem de Deus. A pessoa, nos seus momentos de vida, ela adquire intimidade com Deus. Ela desenvolve amizade com Deus. Ela constrói uma relação com Deus de profunda e grande intimidade. É como que se naquele momento pessoas que se aproximarem para alguma companhia, pessoas que estiverem ali para algum alento, pessoas de fato que são bondosas nesse momento, significarem anjos de Deus, enviados por Deus para serem acompanhantes, para estarem juntos e de alguma forma trazerem algum benefício naquele momento. Na parábola do rico e do Lázaro, vamos exercitar a nossa memória um pouquinho, rapidamente nesse sentido. O homem que estava lá no inferno sofrendo, ele fez um pedido para Deus. Alguém se lembra do pedido que ele fez? Aliás, ele fez 2 pedidos, mas um deles diante do sofrimento. Uma gotinha d'água na língua para refrescar. Uma gotinha d'água. Meus queridos, às vezes,
uma presença silenciosa, um abraço, um sorriso, uma companhia, é uma gota de água na língua para refrescar, para trazer bênção na vida das pessoas. Deus é esse. Ainda que o pai e a mãe abandonem o filho, Deus não abandona. Deus se faz presente. A atitude de Jó, ao enfrentar a dor, sem amaldiçoar Deus, mostra que cultivar a amizade com Ele pode ajudar a lidar com o sofrimento e dar esperança, dar alívio, dar paz. Perseverança na amizade e confiança em Deus é um tema central nas Escrituras que ensina a manter a fidelidade pessoal, a fidelidade do crente, a fidelidade do servo, a fidelidade do apóstolo, a fidelidade do discípulo, mesmo diante dos questionamentos, das provações. A Bíblia, meus irmãos, encoraja a persistir na fé, sabendo que essa constância traz esperança e experiência e aprovação. Por isso, meus amados irmãos, dizer que é amigo de Deus quando tudo está bom é muito pouco para fortalecer alguém na fé. A nossa amizade com Deus verdadeira, ela vai ser provada quando nós estivermos com Ele na hora da dor, contando com Ele e esperando dEle. Deus é o amigo presente de todas as horas. Eu quero aqui citar algumas passagens bíblicas, depois eu concluo a mensagem, citando Hebreus 10, 35 a 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você quer alcançar a promessa? Não perca a amizade com Deus, ande com Deus, tenha intimidade com Deus, tenha intimidade com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo está falando da amizade com Deus, na hora que tudo está mal, que tudo está ruim. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais feitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui, meus irmãos, nessas passagens, o que se destaca é aquilo que o crente pode desenvolver na sua vida em relação à sua amizade, à sua intimidade com Deus. O que você pode oferecer a Deus nesse momento? Aguente e entregue nas mãos de Deus. Confia, suporte. Deus é seu amigo de todas as horas. Provérbios capítulo 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Confie em Deus e não no seu próprio entendimento. Quando você falar assim, se Deus quiser, fala de coração, não fale da boca para fora. Quando você falar assim, Deus sabe, fale de coração, não fale se você não sabe, se você não consegue confiar nisso. Deus está no controle, fale isso se você realmente tem sua vida nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da minha vida, fale isso se for verdade. E só é capaz de dizer essas verdades quem tem intimidade e amizade com Deus. Amizade sincera.
Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você quer melhor amigo do que Deus? E você quer decisão melhor na sua vida em escolher um amigo que escolher Deus como seu amigo? Nós gostamos de contar intimidades nossas para pessoas que nós confiamos, não é verdade? Nós compartilhamos, né? Eu faço isso com a Nilza muitas vezes. Compartilho. Reparto com ela, porque eu confio nela. O nosso amigo que é Deus, amigo de todas as horas, nós podemos contar tudo para Ele. Não é porque Ele não sabe, não. É porque Ele espera de nós esse ato de confiança. Ele espera de nós que nós assumamos aquilo que nós queremos ser amanhã, aquilo que nós queremos fazer amanhã. Ele quer ouvir de nós a nossa confissão, Ele quer a nossa sinceridade, a verdade da nossa fé, da nossa espiritualidade. Meus amados, eu termino aqui a mensagem dizendo as últimas palavras. Às vezes nós somos iludidos com o pensamento de que a dor, a doença e a tragédia batem somente à porta dos outros. E nós preferimos nos penalizar sobre os que passam essas, penalizar sobre o que passam essas pessoas, que nos prepararmos para também passarmos pelo dia mau. E eu gostaria, meu irmão, que a partir de hoje, nós todos, a exemplo de Jó, mediante a fé, mediante a nossa segurança no Senhor, nossa certo de que Deus proverá, mediante a nossa integridade e convicção de pertencimento a Ele como nosso Deus, e nós como seus filhos, e por conta da nossa intimidade com Ele, nos preparemos para termos que enfrentar o dia mau, quando Ele chegar. Não se iluda, ser crente não é viver o mar de rosas, pertencer à igreja não é viver no paraíso. Ser crente e viver pela fé é confrontar-se com a realidade da existência e ser confrontado com as Escrituras Sagradas que vêm nos ensinar e vêm nos ajudar. Que você, meu irmão, assim como eu, que nós possamos nos sentir ajudados com a experiência de Jó, para seguirmos adiante, permanecendo firmes e não desistirmos. E que, se tivermos que chorar, vamos chorar sim, né? Se tivermos que entender o sofrimento, a tragédia como propósito de Deus para nos abençoar, vamos entender isso. Se tivermos que lutar, vamos lutar. Se tivermos que buscar soluções, vamos buscar. Mas façamos isso, primeiramente, antes de tudo, dobrando os nossos joelhos e confiando que Deus sabe o que está fazendo conosco. Amém? Eu quero convidá-lo nesse momento. Eu não sei, não estou ouvindo. Aliás, aqui de uma ou duas pessoas recentemente eu tenho ouvido sobre as suas lutas pessoais na sua caminhada aí da sua existência. Hoje mesmo ainda conversava com uma irmã sobre isso. Mas a grande maioria aqui eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando. Mas eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento e pensasse na pregação dessa noite, no que você ouviu, que o Espírito Santo falou à sua alma. E gostaria que, sinceramente, que você saísse daqui hoje e fosse embora para sua casa renovado, fortalecido, animado, crente, firmemente crente. Baixe sua cabeça e ore. Ore comigo agora. Senhor Deus, na Tua presença nós aqui nos curvamos diante da cruz, diante da glória do Senhor. E aqui, ó Deus, nós estamos
colocando diante do Senhor o que temos vivido hoje. As provações, as dores, os medos acerca das incertezas do dia de amanhã, o medo do improviso. E aqui, ó Deus, queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos e pedir ao Senhor que cumpra as Tuas promessas na nossa vida. Se o irmão está duvidoso da sua fé, se o irmão está na sua angústia, até já chegou a reclamar, a se queixar, talvez até a blasfemar contra o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, visite o irmão no seu coração, no seu íntimo, ministre graça sobre ele, que ele possa crescer, ó Deus, na fé e resignar-se na Tua presença como filho amado que é. E que o Senhor possa, ó Deus, acolher e receber este Teu filho e abençoá-lo nas suas necessidades. Visite os lares, ó Deus, com estas bênçãos. Visite os irmãos nas suas vidas, nos seus exercícios profissionais, nas suas intimidades conjugais, nos seus relacionamentos com seus filhos. Faça essa companhia, ó Deus, na consulta médica, no exame a ser realizado. Ó Deus, que a graça do Senhor repouse sobre o Teu servo e a Tua serva, é o que eu te peço nesta noite, em nome e por meio de Jesus Cristo. Amém.